Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estava com saudade de vocês. Estou aqui, eu, Richard Gunn, mais uma vez com uma entrevista incrível. Hoje nós vamos falar com alguém especial. Bom, você ainda não conhece, mas vai conhecer já já. Mas antes eu quero simplesmente agradecer você por estar aqui no nosso Digitalcast, onde nós vamos conversar, falamos com pessoas incríveis, empreendedoras, sobre incorporação. Bom, nada melhor do que ele para trocar essa ideia bacana com a gente. Com vocês, ele aqui no nosso programa, Marcelo e Abrude. Olá, Richa, como vai? Imenso prazer estar aqui, conversar com você. Vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre imóveis, vamos falar de incorporação imobiliária, vamos falar um pouquinho também de construção civil. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô agora aprendendo com esse jovem aqui, porque eu fiz um cálculo, o que eu gastei de dinheiro em imóveis dos outros foi incrível. E hoje ele vai dar dicas, sugestões. Marcelinho, fala pra gente como que começou essa história, de incorporar. Como é que foi? Quanto tempo você trabalha nessa área? O que que você sente? O que que faz seu coração cantar, na verdade? Bom, a incorporação, na verdade, ela sempre teve como um grande sonho, né? Então eu, enfim, desde criança, sonhava em um dia poder incorporar. É evidentemente que quando criança você não sabe que o nome disso é incorporação imobiliária, né? Então o meu grande sonho era construir um prédio, né? Até porque já sei há muito tempo que imóveis sempre é um bom investimento. E já sabendo disso, o grande objetivo em quando criança sonhar com isso, obviamente que é a estabilidade, é a lucratividade, é o sonho de você ser próspero, né. Então, desde criança a gente sabe que não é fácil construir um prédio, né, é uma coisa um pouco óbvia. No entanto, é algo que, se bem feito, tem, enfim, uma lucratividade significante, né, interessante. E para isso, uma série de passo a passos precisam ser, preenchidos, vencidos, para que você possa, de fato, vencer, conseguir, até porque você precisa não só construir, como também vender as unidades, né. Então, é claro que você também tem a possibilidade de simplesmente alugar, né, essas unidades, enfim, não é muito o meu core business. Mas, enfim, tem gente que opta, né, por fazer, operações de locação. Que legal. Olha, eu vou ser bem sincero pra ti. Gente, olha, eu vou falar pra vocês aqui. Marcelinho é um camarada, assim, que virou um amigão mesmo. Foi algo, assim, fantástico que aconteceu, pelo fato da gente ter uma conexão e a parte mais importante que eu vejo é esse know-how dele. Ele estava me dando algumas dicas que inclusive vai dar essa dica para você, de como começar esse empreendedorismo de uma forma simples e eficaz. Marcelo, eu acredito o seguinte, que no início, é obviamente que nada na nossa vida é fácil, né. Me fala um pouquinho, nesse percurso, o que mais fez sentido para você, no caso, se foi fácil para você, se foi mais conectado, se você se sentiu, mais atraente com determinada investimento ou não, tem uma regra básica e o que você precisa seguir dessa forma. Conta pra gente. Bom, eu acho que assim, na minha opinião, o mais importante dentro de qualquer contexto da vida, né, independente de qual seja, é obter conhecimento, né. Buscar o conhecimento correto, para que você possa, uma vez obtendo o conhecimento, aplicar esse conhecimento. Então a prática vai te trazer novos conhecimentos. Então você precisa dominar a teoria, para você conseguir partir para a prática. Uma vez partindo para a prática, você adquire uma experiência, você valida de fato o que você idealizou, e aí as coisas passam a fazer mais sentido, porque dentro disso, no final, o que vai acontecer é uma coisa chamada lucro, né. Então, eu posso te garantir que não é fácil, assim como nada nessa vida, né. Eu costumo dizer que nada que vem fácil, enfim, geralmente o que vem fácil vai fácil, né. Então, ah, não há dúvidas de que existem diversos percalços nesse caminho, mas volto a dizer, o conhecimento acaba te tranquilizando, acaba colocando para você, muitas vezes, situações às quais você nem imaginava, ter acesso, né. Então, eu acho que uma coisa acaba levando a outra, né.
E dito isso, eu sempre falo, busque inicialmente o conhecimento, até porque, para que você faça bem feito, o ideal é que você domine, né, aquilo que você está se propondo a fazer. Senão, você vai ser mais um fazendo algo no mercado, mais um talvez podendo tropeçar. Quando se trata de imóveis, né, os valores não são, hã, ínfimos, né, são valores relativamente significativos. Costumo dizer que é um dos produtos mais caros da prateleira, né, tirando o mercado de aviação e o mercado náutico, o mercado imobiliário, de fato, é um dos mais grandiosos, né, é um dos produtos da prateleira, eh, mais caros, digamos assim, né. A prova disso que todo sonho de todo brasileiro tem o sonho de ter a tal casa própria e tudo mais. A gente já a gente vai falar sobre essa questão do sonho do brasileiro. Qual foi o melhor negócio que você empreendeu, que te ensinou, né, eu acredito que isso é muito importante, né, que te ensinou em todos os aspectos, tipo, entre falhas e ganhos. Entre falhas e ganhos, o que que você teria hoje para oferecer para as pessoas que estão interessadas em aventurar e, logicamente, começar nessa área? No caso, com seu know-how, sem dúvida. Conta pra gente. Categoricamente que a primeira operação talvez tenha sido a mais desafiadora, né, por conta da falta de experiência. Você naturalmente se sente, incapaz talvez de realizar um negócio, né, mas, confiar também no seu talento e no seu faro, na sua capacidade de enxergar bons negócios, boas oportunidades, muitas vezes pode fazer uma grande diferença. A capacidade de prospecção, né, as pessoas precisam ser proativas, as oportunidades muitas vezes elas não caem do céu, elas não batem na sua porta, você precisa provocá-las, né, você precisa, eh, fazer muitas vezes com que ela ocorra, você precisa fabricar muitas vezes a oportunidade. E a minha primeira operação justamente foi fabricando a oportunidade, né. O que que eu quero dizer com fabricar oportunidade? É você ir a campo, você pesquisar, você ter acesso à legislação, entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se aquele preço está correto, se aquele preço está inchado, se há uma boa oportunidade, né, se o imóvel está reformado, se não está reformado, se essa falta de reforma está contemplada dentro desse preço. Se ele tiver reformado, será que você não está pagando muito pela reforma que nem você mesmo fez? Então, existem muitas variantes dentro do processo que precisam ser observadas. Isso você consegue observar de fato, categoricamente, tendo conhecimento, né. Então, se eu pudesse dizer qual foi a operação mais desafiadora, eu te digo, com certeza foi a primeira, que por conta dessa inexperiência, né, ela acaba te levando justamente a uma série de dúvidas, né. Afinal de contas, você não tem aquilo validado, né, você nunca fez aquilo antes. Hoje as coisas são mais fáceis, porque você acessa conhecimento, você tem Google, você tem, o YouTube, você tem mentores, você tem uma comunicação, né, entre o seu círculo de amizades, entre o seu network, de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais fácil, um piscar de olhos, né, no celular, né. Naquela época, você não tinha muito isso, né, então a velocidade com que os negócios aconteciam também eram menores. Hoje as coisas estão muito rápidas, muito dinâmicas, né, o mundo de fato conversa, globalmente, então, naquela época começava a se falar em globalização da economia e todos esses fatores que posteriormente vieram a acontecer. Que legal, olha, eu vou falar bem a verdade pra ti, pegando um gancho que você acabou de falar, nós conversamos, olha gente, que interessante, a gente conversou um pouquinho antes sobre os investimentos que eu fiz alheios, foram investimentos que não foram em algo meu, tá. Então se você faz isso, começa a alugar as coisas, começa a investir em coisas que não é sua, não é legal, tá. Bom, vamos lá, desafios e transformações, né, dentro desses desafios e transformações que a gente tem passado e no qual eu tenho certeza que você deve ter passado demais com isso aí. Fala pra gente como que você lida com essa questão, de ser resistente ao investir, ao fazer, ao acreditar, porque eu vou ser bem sincero para ti, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e aí você começa a patinar no caminho, você dá uma desanimada. Então a pergunta é: o que que fez você adotar novos desafios, novas possibilidades para você ser resiliente
e não desistir desse caminho, dessa jornada profissional? Eh, Falamos do pilar conhecimento, e agora nós vamos falar do pilar equipe, né. Não se faz nada sem uma boa equipe, e essa equipe ela precisa ser liderada, né. Então ela precisa ter um líder que saiba delegar, esse líder que delega também sabe escolher e sabe filtrar quais são os profissionais que ele considera interessantes para poder participar dessa jornada. Então, como são profissionais de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, você precisa fazer um filtro, eleger os profissionais que você considerou interessantes sob o ponto de vista de conhecimento, os seus diferenciais, sua personalidade, seu comportamento, enfim, seja lá o que for, saber delegar é um dos pilares que eu considero também importante, porque não se faz nada sozinho, né. Então você ter uma boa equipe ao seu lado, que você possa contar e que você confie, que a melhor saída sempre está sendo planejada, uma equipe que no momento de estresse consegue, raciocinar e tomar decisões corretas, eu diria que é um pilar extremamente importante para essa caminhada de sucesso. Eu fico aqui pensando o quanto você deve ter, passado, repassado, feito e refeito para chegar na estrutura que você tem hoje. Hoje você tem uma incorporadora, onde você, além disso, também tem mentorias para poder ensinar algumas pessoas que gostariam também de fazer passar pelo mesmo trajeto, mas sem as pedras no caminho, acredito eu. E fala para gente o seguinte, bom, pensando nisso, para aquelas pessoas que já estão incorporando, né, já temos vários incorporadores no Brasil. Essas pessoas, como você vê essas pessoas e quais são aquelas que você acredita que deu um salto quântico nessa questão de ter olhos? Eu acredito assim que o empreendedor, né, no seu caso, ele tem que ter olhos para isso, ele tem que ter uma visão de águia, tipo, além do alcance. Tipo, vou ver essa área e essa área ela vai fazer. É como se você criasse um holograma 3D na sua mente. Isso acontece contigo? Fala um pouquinho pra gente. Acontece sim. O fato é que o mercado imobiliário, sobretudo no Brasil, né, é muito grande, né. Você tem, eh eh eh, muitas opções de investimento, afinal o país é muito grande, né. Você tem não só diferentes opções para atuar, e aí, enfim, cada empresa escolhe a forma que acha melhor atuar, seja lá com corporações horizontais ou verticais, seja lá o que for. Hã, o país é muito grande, então, possibilita a você, as empresas, eh, diferentes opções, né. Então eu acho que saber onde quer chegar é muito importante, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu admiro muito, o setor empresarial que, por exemplo, detectou o potencial de crescimento que acontecia ali na região de Balneário Camboriú, Itapema, 10 anos atrás, né. Então essas pessoas que iniciaram essa jornada nessa região, por exemplo, prosperaram muito, né, porque foi uma região que sofreu uma valorização muito grande na última década, né, e continua essa escalada, né. Então, um exemplo aí, se a gente for falar de Brasil, né, uma região que está com bastante evidência agora, né, conhecida aí por prédios monumentais com andares super altos, enfim. Então, é um bom exemplo de que o setor imobiliário ele apresenta diferentes vertentes e ele tem, melhores momentos para regiões A, B ou C, e você precisa saber mapear isso, né, de certa forma, você podendo a sugestão é que você, obviamente, atue numa região que você domina, né, numa região que você conhece o mercado, que você conhece a necessidade, você, conhece a demanda reprimida, né, para que você idealize, projetos, empreendimentos que possam atender a essa demanda, né, porque senão o empreendimento pode vir a não ter o sucesso
esperado pela incorporadora. E aí vem, enfim, técnicas de venda que a gente sabe muito bem quais são, e uma boa equipe, como a gente falou anteriormente, é essencial, né, tanto na construção do projeto como na própria venda. Que legal. Olha, eu acredito sim que, não só na questão da logística da equipe, de toda uma a parte estrutural, mas, sabemos que o humano, ou melhor, o ser humano, né, por mais que ele tenta fazer algo minucioso, ainda tem algumas falhas. Lembrando e falando disso, dentro da nossa área tecnológica, temos também a questão das IAs hoje nós temos a inteligência artificial. No mundo TI, conta pra gente o que isso tem ajudado a vocês nessa área, de criar, desenvolver, arquitetar ou até mesmo ter uma logística mais favorável, mais assertivo. Isso tem ajudado você, no seu caso, a que a incorporação possa ter um cenário mais real? No caso de uma construção, de um loteamento, tem ajudado bastante ou você acredita que ainda está se adaptando? Não, com certeza, eu acho que a tecnologia ela sempre chegou e sempre foi um marco, né, independente de qual tecnologia a gente esteja falando, ela sempre veio de maneira marcante, e a gente pode afirmar sim que existe o mercado antes da tecnologia e após a tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, a gente obviamente está falando de diferentes, itens, né, de diferentes ferramentas que atendem ao mercado, né, não só o mercado imobiliário. Evidentemente que a evolução que a tal da inteligência artificial vem fazendo em diversos mercados, e não é diferente no mercado imobiliário, ela é muito grande e eu acredito que ela seja um marco, né. Ela de fato é um marco porque ela supre a necessidade de funcionários, ela supre a necessidade de alguns especialistas, então ela otimiza, né, otimiza, diversas etapas do processo, e ela possibilita também, visualizações, ela possibilita, poupar tempo. Então, é evidente que ela vem para somar, ela vem para ficar e dificilmente ela, não sofrerá evoluções, né. Então se o que a gente vê hoje já é algo espantoso, você imagina o que nós estamos para ver, né. Então, sou um grande curioso, sou um grande entusiasta e acredito sim que a inteligência artificial vem para mudar, revolucionar completamente não só o mercado de incorporação, como o mercado de compra e venda de imóveis em si. O que que você sugeriria para quem está começando agora nesse ramo? Com tanta novidade, com tanta coisa que está vindo, inclusive dentro da tecnologia. Para aquele que está iniciando agora, quais seriam os passos iniciais para que ele possa sim ter um futuro, eh, crescente nessa área de incorporação e investimentos? Existe o mínimo, o máximo, como seria? Hoje, né, a gente falava há pouco aqui de tecnologia, né, e hoje essa tal tecnologia ela possibilita, que pessoas comuns, pessoas físicas comuns, façam investimentos, sim, no setor imobiliário de diferentes formas, né. Hoje você tem o fundo imobiliário, né, há 10, 15 anos atrás nem isso você tinha, então você pode ser hoje sócio de um prédio na Faria Lima com R$ 120, né. Então, essa possibilidade há não muito tempo atrás não existia, né. Então hoje você tem muitas ferramentas que possibilitam qualquer pessoa, com qualquer capital, fazer parte do mercado imobiliário. É claro que para você empreender na qualidade de incorporador imobiliário, aí obviamente que, alguns degraus anteriores você vai precisar subir para que você chegue nessa no topo da cadeia, digamos assim, né, porque a incorporação ela acaba sendo a proprietária do empreendimento, né, ela é que vai, delegar e contratar toda a cadeia de prestadores de serviço que está ali nesse guarda-chuva, né. Então, além dos fundos imobiliários, qualquer pessoa, né, por exemplo, que não tenha apontamento em órgão de proteção do crédito, por exemplo, pode participar de um
um leilão extrajudicial ou um leilão judicial, arrematar um determinado imóvel com um desconto extremamente significativo, parcelar essa arrematação em 30, às vezes até 60 vezes, sem juros e sem análise de crédito, porque é uma prerrogativa dessas operações, eh, não realizar, né, análise de crédito e ainda permitir que você faça o parcelamento sem pagamentos de juros, né, esse pagamento é feito ao juízo, né. E para isso, basta você ter acesso ao banco de dados dos imóveis que estão indo a pregão, isso acontece praticamente todos os dias, você tem imóveis novos surgindo nessa listagens, né, você precisa entender um pouco do mercado para saber o que seria interessante e o que não seria interessante arrematar. Alguns imóveis têm essa qualidade, têm essa prerrogativa de você poder fazer esse parcelamento, outros não, né. Então, naturalmente, você precisaria filtrar quais são os imóveis que oferecem essa oportunidade, participar da disputa, vencer a disputa e ali inicia-se ali uma caminhada, né, inicia-se ali uma jornada, com perspectivas de lucros razoáveis, né. E ali você vai precisar, trabalhar conhecimentos de eventuais reformas, algum conhecimentozinho tributário, que você vai precisar pagar imposto de renda sobre ganho de capital, algum conhecimentozinho de venda, por que não? Você vai ter que vender esse imóvel, ainda que você esteja contratando ou delegando isso a um corretor de imóvel, não deixa de ser uma venda, né, a qual você participa, né. E você ter, pelo menos um pouquinho de capital, sendo um apartamento, você tem pagamento de condomínio até a data da venda efetiva do imóvel, né. Então, naturalmente que isso está embutido dentro da tua margem de lucro, né, por conta de você ter feito um arremate abaixo do valor de mercado, né. Lembrando que, existem algumas regras, né, pertinentes a esses valores. A primeira praça oferta o imóvel no seu valor de mercado, não havendo licitante. É aberta uma segunda praça, geralmente em outra data, mas não necessariamente. Existe o edital, o qual você precisa ler e entender, até para saber quais são os artigos do Código Civil que estão pertinentes ali às regras daquele leilão, até para você não comprar gato por lebre, você entender exatamente a legislação pertinente ali àquela situação. Muitas vezes é uma dívida de IPTU, muitas vezes é uma dívida trabalhista que levou esse imóvel à penhora, esse imóvel ao pregão. Então é sempre bom ter um razoável conhecimento jurídico para você poder saber, né, de fato o que você está fazendo e até para você ter uma previsibilidade de quando você vai poder ter a posse desse imóvel, né. Se esse imóvel estiver ocupado, você precisa fazer uma emissão dessa posse para poder, de fato entrar no imóvel, observar as condições, se precisa de manutenção, se não precisa, se vai precisar de reforma. Então é legal, né, ter obviamente um recursozinho para dedicar à reforma e um recursozinho para dedicar talvez a esses custos, principalmente de IPTU e condomínio, que vão vigorar até a data em que você conseguir, vender. Agora vem uma pergunta interessantíssima que eu acredito que tem quem está nos assistindo, provavelmente pensou ou vai falar: "Eu gostaria de saber". Com a sua expertise, fala para mim como que eu poderia avaliar um imóvel, bem negócio, para que eu pudesse fazer esse investimento. Entre eu vou investir de que maneira? Eu vou comprar um imóvel pronto, como você acabou de falar na questão do leilão, vou comprar um terreno e vou investir em construção, tá? Qual seria a minha métrica? Ou se eu já tenho um terreno e eu falo: "Não, vou construir". Qual seria o caminho melhor de avaliar o custo-benefício deste investimento? Na minha opinião, cogitar construir, edificar, seja lá o que for, eu acho que não é só a minha opinião, como opinião, pelo menos, de quem entende um pouco, de uma operação de construção. Eu acho improvável que você não obtenha lucro, rentabilidade ou valorização. Então, se eu pudesse, se o meu objetivo fosse maior lucratividade
e o tempo não fosse um empecilho, naturalmente que falando de leilão aqui, né, voltando para o leilão, até porque a gente está falando de oportunidade, né, então comprar um terreno a preço de mercado, por mais que não seja uma região extremamente diferenciada, mais uma compra e venda qualquer. Então, como a gente está tentando trazer aqui oportunidades, com os seus diferenciais, vamos colocar aqui como o leilão proporcionando essa possibilidade, né. Então, dito isso, vou te dar um exemplo prático. Se você observa um determinado lote, determinado terreno, o qual não possui edificação, e você vai a pregão, identificou que está numa boa localização, identificou que ali possivelmente, uma vez edificado, pode trazer uma certa valorização, de acordo com aquela região e etc e tal. No meu modo de ver, você vai obter muito mais valorização e muito mais lucratividade construindo nesse imóvel que você arrematou, do que simplesmente pegando um apartamento qualquer, já edificado por uma construtora no passado, e você simplesmente vai comprar ele com disputa ou sem disputa, enfim, vai pagar um valor X ali. Independente do valor que você pague, certamente vai ser superior ao valor de 50% do valor de avaliação, que teoricamente abaixo disso são casos muito específicos que entram dentro de uma exceção. Mas via de regra é acima do valor da metade do valor da avaliação. Então, de cara, você já vai pagar 50% para cima, via de regra, tá? Existem casos, obviamente, que você consegue obter preços, que a gente chama de preço vil, né? Eh, não seria considerado preço vil. Preço vil é quando está abaixo do valor de 50%. Inclusive, isso pode, inclusive, levar, inclusive, a arrematação, à nulidade, por exemplo, né, o cancelamento daquele pregão, daquele leilão, se ficar provado que, de fato, ele foi comercializado com um valor inferior aos 50%. Mas volto a dizer, existem regras e existem exceções, né. Então buscar essas exceções muitas vezes também, te coloca um grande diferencial, enfim, uma baita oportunidade para você obter uma rentabilidade maior nessa compra e venda. Então, dito isso, o fato de você estar comprando um terreno que, via de regra, tem uma liquidez muito menor do que um apartamento, então a tendência que haja disputa nesse pregão, concorda comigo que ela é menor? O E, consequentemente, você consegue pagar um preço, vamos colocar aqui, que seja metade do valor de mercado, né? E aí você contrata lá uma mão de obra, edifica uma casa, você tem a oportunidade de projetar essa casa do jeito que você quer, e não simplesmente ficar refém de uma planta arquitetônica de um imóvel X no prédio X lá do bairro Y, né. Então te possibilita também desenhar uma planta arquitetônica que te favoreça ou que você enxergue, já que você vai vender essa casa, essa edificação, seja lá o que for. Você idealiza qual é o cliente final, qual é o público-alvo, o qual esse projeto que você está liderando, né, tem como alvo, né. Então dali você traça uma estratégia, e o fato é que toda vez que você edifica, você consegue obter uma margem de lucratividade também na edificação, né, também na construção. Então você tem a primeira lucratividade, quando você pagou a metade do valor num imóvel de leilão, que não teve disputa, teoricamente, né. E você vai lucrar também no momento em que você edifica, constrói, né. Claro, partindo do princípio que foi bem feita, né. Mas, então você tem 2 possibilidades de lucrar, né. E aí quando você coloca isso, vamos botar aí, botar 18 meses, né, porque você tem a edificação, né, a construção, querendo ou não. Hoje você tem processos construtivos extremamente rápidos, extremamente dinâmicos, e te possibilitam sim construir muitos projetos, independente da complexidade, até 6 meses, né, dependendo da modalidade de edificação, material que você escolher, enfim, estrutura metálica com os painéis pré-moldados, por exemplo, em 6 meses você consegue entregar uma casa pronta, né, com acabamento. Então, eu acho que é basicamente isso, é um exemplo de como você pode ter uma margem de lucratividade bem interessante, né. Além disso, esse terreno que a gente mencionou nesse exemplo, possivelmente ele vai aceitar financiamento, ele vai aceitar, se for no judicial, ele pode aceitar parcelamento, né, é porque são 2 coisas diferentes, né, financiamento e parcelamento.
o financiamento é feito pelo banco. Muitas vezes esse terreno pertence a um banco, porque alguém lá atrás fez uma alienação fiduciária, a qual não honrou. Esse imóvel vai a pregão para poder saldar essa dívida. Esse terreno encontra um novo proprietário, não é isso? Sim. E assim a roda gira. Que bacana, cara. Eu, na verdade, eu estou aprendendo muito aqui, por mais que a gente já tenha conversado, acredito que você também aí, eh, tá aprendendo também, porque eu falo o seguinte: quanto mais você aprende, mais você entende que você tem que aprender mais ainda, né. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, eu tenho uma casa, beleza? Beleza. Eu quero aumentar essa casa, tá. Normalmente o que as pessoas fazem? Meu pai, por exemplo, tinha uma casa na frente, ele criava uma casa no fundo, no caso do fundo ele subia e tal, o famoso puxadinho, tá, o famoso puxadinho. Hoje meu pai tem várias casas, empreendimentos incríveis. A pergunta é a seguinte: isso vale como investimento imobiliário, por mais que eu não construa a casa do zero, mas eu consiga fazer, aumentar a minha casa ou construir algo no fundo, seria o início para me poder sentir o gostinho de como fazer isso? Olha, sim e não, né. Por que não? Vamos começar pelo não, né. O que você precisa observar é se a legislação, geralmente uma legislação municipal, se ela permite que você faça, né, talvez um andar acima ou uma casa nos fundos, né, enfim, você precisa entender se isso é permitido. Por que que eu estou falando isso? Porque se não for permitido, e ainda assim você fizer, você incorre aí numa série de situações, né. Você pode ter a obra embargada, você pode ter até uma ordem de demolição, enfim, você pode ter alguns problemas, como pode não ter nenhum, né. Talvez a prefeitura possa não ter órgão fiscalizador, pessoas, enfim, número de pessoas suficientes para fiscalizar isso. Isso pode de fato simplesmente acontecer, né, virar um direito adquirido e aí sim, nesse caso, pode ter sido um bom ponto de partida, né, digamos assim. Agora, por outro lado, se isso não tiver dentro da legislação, não for permitido, você acaba que você não consegue uma valorização tão grande do imóvel, porque aquilo muitas vezes não está averbado na matrícula, porque está fora da legislação, fora de gabarito, né, testada mínima, afastamento errado, enfim, tem uma série de situações que incorrem aí, possibilidades que podem incorrer, que podem, não trazer efetivamente ou diretamente uma valorização para o teu imóvel, né. Mas, de todo modo, é uma construção, é um cômodo, é uma habitação, é seja lá o que for, e isso tem naturalmente o seu valor, né. Mesmo que essas, eventuais situações que eu descrevi há pouco estejam ocorrendo, né. E, via de regra, como aprendizado, de fato, pode ser uma possibilidade interessante, na medida em que você já está fazendo, né, a melhoria num imóvel que já é seu, né. Muitas vezes, são obras de pequeno porte que podem te trazer experiência, você pode estar testando um prestador de serviço que pode te atender, de repente, num outro momento, algo maior, né. Então eu acho que, nesse sentido, eu acho que realmente, eh, faz sentido, pode fazer sentido e é interessante. Mas lembrando que, essas questões mencionadas precisam ser observadas. Gente, na verdade, isso foi uma pegadinha que eu fiz com ele, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu vou contar a verdade, lá atrás, na minha infância, o meu pai fez isso. E olha que louco. E faz todo sentido que ele acabou de falar. Sabe por que você acabou de falar uma coisa incrível? Porque logicamente, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era outra mentalidade, era outra veia, era uma outra vertente. Bom, gente, é incrível isso, eu tô, assim, tô me divertindo com essa questão de entender e aprender, né, porque aqui a vida é uma escola. Nada melhor que o Marcelo Aimbrust para estar falando sobre isso aí. Agora, vamos ser um pouco mais dinâmico, vamos centralizar mais. Fale para mim, no seu ponto de vista, quais são, os principais locais no Brasil que você tem esse maior potencial de investimento nessa área?
E como seria, tá? Como é que eu poderia imaginar ou se você já tem, históricos de locais específicos de grande potencial de investimento nessa área? Como eu falei no início da nossa entrevista, né, o Brasil é muito grande, ele te proporciona, oportunidades, praticamente todo o país, né. O que você precisa fazer é detectar, o crescimento da cidade, detectar eventuais mudanças de legislação que permitam, uma mudança, né, de uma coisa que não podia, agora pode, um gabarito que era de X, agora é de Y. Então você precisa estar atento a isso. Mas de um modo geral, eu costumo dizer que, dado o tamanho do nosso país, diferentes oportunidades são criadas. Mas se eu pudesse ser um pouco mais categórico, eu diria que as grandes cidades são dominadas pelos maiores incorporadores, pelas maiores construtoras, de modo que, conforme você vai caminhando para o interior, você tem uma concorrência infinitamente menor, né. Então eu hoje, eu observaria, eu estaria direcionando a minha energia para cidades menores que tenham um potencial para crescimento ou que já estejam crescendo, né. Ali você pode ter um apoio dos órgãos governamentais, na medida em que você está levando investimento para lá, né. Então, muitas vezes a cidade tem uma renda per capita maior do que aquela que é divulgada pelos órgãos federais, né. Você tem, muitas vezes ali anomalias, né, situações específicas em determinadas cidades, por exemplo, aonde muito recurso em espécie transita, isso não é declarado e muitas vezes a cidade em si tem um poder aquisitivo maior do que aquele que de fato é divulgado, né. Então, ficar atento a isso. Muitas cidades, por exemplo, que estão envolvidas no segmento agropecuário, né, de agronegócio. Então, nesse Brasilzão, o que não faltam são municípios que têm essa prerrogativa, né. Te dar um exemplo, Palmas, no Tocantins, por exemplo, é uma cidade maravilhosa, tem possibilidades de investimentos muito interessantes. Cidade extremamente próspera e tem uma renda per capita significativamente interessante e que pode permitir sim empreendimentos interessantes. Mesmo porque cada região vai ter uma demanda, vai ter um, né. Bom, vamos lá. Dentro do marketing imobiliário, é uma área que eu gosto muito, né. Como que você vê a estratégia de marketing para que funcione melhor essa questão de atrair compradores e clientes? De que maneira você vê que o marketing digital pode somar dentro desse nicho nesse nicho hoje? O marketing digital, ele é basicamente um otimizador de tarefa, né. Então, principalmente na questão do tráfego pago, ele te possibilita hoje, você faça um determinado investimento, eh, e através de um parâmetro que você mesmo, juntamente com a sua equipe, criou, e aquilo faz com que você localize o potencial cliente que você precisa, né, é uma peça que falta para completar esse quebra-cabeça. Então o marketing digital hoje, se bem feito e bem direcionado, ele te possibilita, né, esse sucesso, né, você atingir esse objetivo e muitas vezes até em pouco tempo. Mas para isso você precisa, entender qual é o seu cliente final, né, isso é extremamente importante, definir um budget e principalmente definir uma estratégia direcionada para esse público-alvo, para que você possa, obter sucesso na medida em que você está equalizando todos esses fatores, né. E eu vejo o marketing digital hoje como uma grande ferramenta que te possibilita, uma vez isso sendo bem feito, que você tenha sucesso, num espaço de tempo menor do que aquele, realizado, através dos moldes, anteriormente feitos, né, nas décadas anteriores, por exemplo, né. Então eu acho que o mercado vem sofrendo uma metamorfose, quem está envolvido no processo já percebeu isso. Então hoje, por exemplo, você tem visualização de unidades feitas com realidade aumentada, né, com realidade virtual, então isso é
já um diferencial que muitas construtoras já estão usando, né. Esse é só um exemplo, né, você tem os drones aí que fazem o mapeamento topográfico, né, se a gente estiver falando de loteamento ou de condomínio fechado, enfim. Então você tem, de fato, diferentes tecnologias sendo, implementadas em diferentes áreas e, no fim de tudo, o que a gente quer é agilidade. Eu tô achando tão interessante isso, que eu tô voltando ao tempo, que eu não sei se você acredita, que você lembra que tudo era questão do jornal, né, você criava aqueles anúncios que, se eu não me engano, era por palavra que era cobrado. Eu lembro muito bem que quando eu ia procurar casa para o meu pai era mais ou menos isso. Então você tinha lá um jornal chamado Correio do Estado, que você escrevia lá, e cada palavra tinha um custo, e hoje você tem as redes sociais, olha que louco, hoje você tem as redes sociais para fazer isso. Então a pergunta que segue agora é: como que as redes sociais podem e ajudam na questão de alavancar a questão dos compradores de venda, lógico, dentro do setor imobiliário? O marketing digital ele chegou e ele mudou a vida de muitas pessoas, né. Você tem milionários sendo produzido aí a cada minuto graças a a Facebook, Instagram e a rede social de um modo geral, né. E eu acho que, assim, no mercado imobiliário não é diferente. A prova disso é que você consegue hoje localizar clientes, você consegue localizar produtos, né. Se você for o público-alvo de uma determinada empresa, isso vai aparecer para você, e aí você vai ter a opção de consumir ou não consumir. Então hoje, de fato, essa coisa chamada tráfego pago é um negócio que realmente funciona, né. Se você estiver dentro do radar ali, seja lá em que polo você esteja, né, se você está localizando ou sendo localizado, a rede social hoje, na verdade, talvez, se não é a maior, é talvez a mais importante forma de você conseguir interagir esses 2 polos, né, de quem quer comprar ou de quem quer vender. Afinal de contas, está todo mundo olhando para essa tela, em algum momento você vai olhar para essa tela, seja lá para fazer uma transferência bancária, um Pix, olhar a sua própria rede social, mandar um e-mail, enfim, hoje em dia é tudo na palma da mão. Então, a rede social também está na palma da mão e é natural que qualquer setor queira acompanhar essa evolução. No imobiliário não é diferente. Isso é verdade, com certeza. E acompanhando essas tendências, é logicamente que vem aquela questão da criação de conteúdo. Agora, dentro da criação de conteúdo, eu acredito que o vídeo é a melhor pedida, tá? E dentre o vídeo, a tecnologia é um pouco mais avançada, nós temos hoje os tour virtuais, que é uma tendência. Como que você vê esse mercado? Você acredita que realmente dentro dessa área de vídeos e principalmente o tour, né, virtuais, ele agrega valores na questão para poder vender melhor este imóvel? Não, com certeza, agora precisa saber se é bem feito, né. Ele vai entregar com fidelidade o que de fato vai se tornar realidade? Se sim, eu acho fantástico, é uma ferramenta inclusive a gente está usando agora no empreendimento que a gente vai lançar, nós estamos usando esse tipo de tecnologia justamente para facilitar a apresentação, né. Nós estamos falando de um condomínio de lotes, né, então você vai poder visualizar em que posicionamento dentro do condomínio o teu lote está, né, qual é a vista que você vai ter, aonde é que está o sol nascendo, onde é que está o sol se pondo, se é arborizado, se vê árvore, se não vê árvore, se é alto, se é baixo, se é perto do acesso, se não é perto do acesso, se é perto da pracinha, se não é, enfim. Então te dá hoje essa possibilidade de você, dentro do tour virtual, se enxergar, né, de alguma forma dentro daquela situação, daquele imóvel, daquele produto. E isso, é proporcionado justamente por conta da tal tecnologia que a gente vem falando aí tanto, né. E eu acho que ela vem só para somar e vai continuar somando, e a gente vai estar sempre precisando aprimorar, porque a gente vai ter realmente, tá sempre recebendo coisas diferentes, coisas novas,
que o futuro aí vai nos proporcionar. A gente já está tendo um gostinho aí do que está acontecendo e do que está por vir, né, tela dobrável e baterias com desempenho, extremamente interessante, enfim. Então o futuro está aí, só não enxerga quem quer. Dentro dos maiores desafios que enfrentamos, são a questão dos corretores que vão lá vender porta a porta, vão vender através de mídia, né. O que que você vê que pode melhorar essa questão para melhorar a venda, né? No caso, você tem, o empreendimento e você precisa de vender, então você tem 2 formas de vendas, você anuncia a venda, venda direta, ou você passa para corretores para ter corretagem, né. Como que você vê isso bacana, é uma forma legal? Ou você acredita que o corretor ele não tá tão afinco como era antes? Vamos lá. Eu acho assim, eu acho que o segredo para tudo na vida, e nesse segmento não é diferente, é o treinamento, né. Então eu acho que se você tem um empreendimento X ou Y, e a sua equipe de venda é terceirizada ou é própria, ou seja lá o que for, eu acho que o treinamento é imprescindível, porque um vendedor, um corretor, seja lá o que for, bem treinado, tendo pleno conhecimento do que ele está comercializando, do que ele está vendendo, eh, quais são as vantagens de estar obtendo esse bem ou esse produto. Saber vender é você conhecer o que você está se propondo a vender, né. Então eu acho que, o treinamento indiscutivelmente é a melhor saída, né, para você conseguir atingir os seus objetivos, porque no fundo é venda, né. E a venda, ela sustenta qualquer empresa. Então, já sabendo disso, que a gente investe muito em treinamento, porque a gente entende que é esse treinamento que faz toda a diferença entre a pessoa física X ou Y comprar um imóvel da nossa incorporadora ou de outra incorporadora qualquer. Legal, bacana. Eu acredito sim que o treinamento ele faz parte, mesmo porque cada empreendimento tem uma estrutura diferenciada, e tem um agregado muito valioso para ser, para ser diferente de todo mundo, né. Eu acredito que é mais ou menos por aí. E um profissional muito bem treinado, muito bem preparado, ele vai ter muito mais argumentos na hora da venda, isso é fato. Agora, como que o setor, Marcelo, pode superar a burocracia, né, para agilizar? Eu vejo que, às vezes, no mercado tem muita burocracia, muita papelada, muito isso, muito aquilo, muito. O que que se fazer para agilizar uma negociação para ter um fechamento mais rápido? Existe alguma receita ou alguma forma mais eficaz ou não? Hoje em dia os cartórios estão todos digitalizados, né. Você consegue comprar um imóvel hoje, estando numa cidade e comprando um imóvel em outro município, outra cidade, outro estado. Hoje em dia a barreira geográfica já não existe mais, né. Hoje em dia você tem os cartórios praticamente todos, digitalizados, você pode fazer escrituras, de forma digital, assinar de forma digital. Agora é claro que para você observar, ver o imóvel, sentir a vizinhança, aí não tem jeito, né, você precisa estar lá. Agora, é fato que mesmo não estando lá, você tem, se isso te suprir, né, ferramentas, né, você pode entrar no Google Earth, ver como é que é a região, você pode dar um Google e ver se tem padaria, se não tem padaria, como é que é, você pode caminhar pela rua através do mapeamento, né, que é feito via satélite. Então assim, dá para fazer? Dá, você pode estar virtualmente usando ferramenta que qualquer computador, qualquer internet te proporcionam. Você pode fazer, inclusive muitos estudos de viabilidade utiliza esse tipo de ferramenta, né. Então, hoje em dia você não tem mais essa barreira geográfica quando a gente fala do segmento imobiliário, né, principalmente para compra e venda, né, é totalmente possível. E você me perguntou o que eu vejo do futuro. O que eu vejo do futuro é, enfim, a criptomoeda ganhando espaço, Bitcoin ganhando espaço a cada dia, se valorizando, né, a blockchain fazendo parte do vocabulário de cada vez mais pessoas, né. Então, o que eu vejo no futuro são os famosos contratos inteligentes,
se tornando uma realidade efetiva, se tornando algo presente no nosso cotidiano, né. Então eu enxergo isso porque as vantagens, né, desse tipo de mecanismo são infinitas, né. Então ela garante ambos os lados, tanto quem está comprando como quem está vendendo, te proporciona ali garantias antes desconhecidas, né, principalmente quando se trata de operações feitas à distância, principalmente, né. Então eu acho que no futuro os contratos inteligentes vão ser muito funcionais, muito usados, e vai fazer uma grande diferença não só para empreender, como para trazer agilidade, para trazer fidelidade e lucratividade, por que não? É isso aí, gente. Olha, estamos aprendendo com o Marcelo Abruzzi, é um cara incrível, tá? Então, se você tem aí ideia de fazer investimentos, vou deixar o link aqui na descrição, onde você vai acessar os sites, as redes sociais dele e saber um pouquinho mais sobre isso. Já estamos quase no final, então agora, para um dos fechamentos, né? Vamos falar para finalizar aqui o futuro do mercado imobiliário. Eu acredito que isso é a pegada do século, todo mundo quer saber até onde isso vai chegar. E a pergunta que não quer se calar é: o que que você espera do mercado imobiliário de luxo para daqui 5 anos? Bom, 5 anos, vamos lá. O que eu vejo é o seguinte, a geração Z não quer comprar mais nada, né. Eles estão desprendidos, não são consumidores de imóveis, pelo menos de uma maneira geral, né. E o que eu enxergo é as unidades diminuindo de tamanho, né. Eu enxergo as pessoas precisando cada vez mais de uma metragem menor, né, as pessoas eu digo assim, de uma maneira geral, né, obviamente que cada um tem um gosto, cada um tem uma necessidade, cada um tem um tamanho de família, mas a rigor, de um modo geral, se a gente puder fazer uma explanação acerca do assunto, eu vejo as unidades diminuindo de tamanho e as construções, verticais aumentando em quantidade, sobretudo nos grandes centros, né, afinal, de maneira horizontal, falta espaço. Então a verticalização é uma tendência natural, né. A possibilidade de você construir de maneira rápida e dinâmica com novos materiais, novos compósitos, novas indústrias atendendo a essa necessidade, a essa demanda, eu vejo processos construtivos cada vez mais dinâmicos, rápidos e baratos. Então, se eu pudesse apontar 2 tendências, seria essa: uma rapidez e um dinamismo nas construções, na medida em que estão surgindo novos métodos a cada dia, métodos esses que visam, obviamente, que é a diminuição de tempo e a diminuição de valor, de preço, e vejo as pessoas precisando de menos espaço do que se precisava ou que talvez se pensava na época dos nossos pais ou avós, né. Claro que proporcional ao tamanho de cada família, né, mas a rigor as pessoas estão tendo menos filhos, então segue um pouco também dessa tendência social, digamos assim. Interessantíssimo, né? Então, assim, bom, de qualquer forma, eu quero simplesmente agradecer a sua presença aqui, né? Para você que está assistindo, se você gostou, né? Já comenta, faça pergunta, que é a parte mais interessantíssima. Não, e não esqueça também que vai estar aqui todas as redes sociais, o link, vai estar aqui na descrição para que vocês tenham, um aparato melhor, tá. E se você tem perguntas, coloca aqui também, que um momento oportuno a gente vai estar enviando para ele poder estar fazendo respondendo para a gente. E logicamente, quero que você fale um pouquinho para a gente encerrar sobre a Paradigma, né. Fala um pouquinho dessa empresa, fala um pouquinho do que ela está fazendo, e se alguém quiser ser parceiro, o que que deve ser feito, de que maneira entrar em contato contigo? Bom, a Paradigma é na verdade uma incorporadora imobiliária, né, ela idealiza projetos tanto verticais quanto horizontais, ela faz o mapeamento de regiões promissoras e lança seus projetos de acordo com a eventual demanda reprimida que ela consegue detectar, que ela consegue enxergar.
Então, hoje a gente tem, diferentes empreendimentos, verticais, né, temos alguns aqui na capital do Rio de Janeiro, alguns lançamentos, por vir, né, não podemos falar ainda porque, alguns processos ainda estão sendo efetivados, e a Paradigma também faz incorporação imobiliária horizontal, que é na verdade o parcelamento de solo. Isso significa que são, lançamentos de condomínios de lote, seja lá fechados ou abertos, e loteamentos, né. Loteamentos é nada mais nada menos do que a criação de novos bairros, né, geralmente em zonas de expansão, e é uma dos core business dentro da Paradigma. A gente tem uma equipe de engenheiros que faz toda essa implantação, né, e contratamos, delegamos, os prestadores de serviços pertinentes a toda a complexidade que envolve esse tipo de empreendimento, esse tipo de operação. E a gente, obviamente, tem sempre um público-alvo dedicado, que destina essas unidades, que destina esses imóveis à venda, né, e estamos buscando sempre inovação, estamos buscando sempre, proporcionar a possibilidade de bons financiamentos, boas oportunidades de financiamento. Hoje a incorporadora, ela realiza seu próprio financiamento, ou seja, a gente não depende de bancos, né. Então a Paradigma, ela oferece ao mercado também a possibilidade de você fazer um financiamento dessas unidades que a gente ora lança, né. E dependendo da situação, sem análise de crédito. Bom, gente, eu acredito que todo mundo gostou muito dessa última parte, né. Que legal, né. Bom, eu tenho alguns problemas com o banco, não que o banco tenha problema comigo, mas banco ele sempre dobra, né, o valor do imóvel. Mas, gente, é isso, finalizamos hoje por aqui, essa foi o nosso Digitalcast, uma entrevista bacana com Marcelo Abrute, da Paradigma Incorporadora, e que se você tiver mais interesse, se quiser saber mais, como eu já disse, deixa aqui, na descrição. E lembrando também que as informações de Marcelo vai estar aqui também. Forte abraço e até o próximo Digitalcast.